A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e gloriosa. Estamos trabalhando no livro de Atos. Ontem terminamos no verso 8, do 1 ao 8, lá no capítulo 10 de Atos. O 9 ao 23, onde a visão dos lençóis, o Senhor falou com Pedro. Em seguida, os soldados chegaram. Pedro entendeu e foi com eles. Então, o tema é: temos que estar pronto para fazer a vontade de Deus. E Pedro estava sempre orando, sempre buscando. A gente louva, a gente lê a palavra. Aí o Senhor fala conosco de forma clara, que não deixa dúvida. Então, sempre esteja pronto para ouvir. Sempre esteja pronto para ouvir a voz de Deus, para ler a palavra. Porque assim você não é confundido. E hoje a gente vai ver que Pedro estava pronto. Porque Pedro seguiu eles. Porque judeu não se misturava com gentil. Mas o Senhor quebra protocolo. O Senhor sabe trabalhar. Amém? Atos 10, a partir do 23 até o 38. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Foram alguns irmãos com Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha que ter testemunha do que ia acontecer lá. Por quê? Porque Pedro foi para um lugar que não era comum. Por quê? Porque os judeus não se misturavam com os gentios. E depois ele ia ter que dar satisfação aos apóstolos. Então ele foi sábio. No dia imediato chegaram a Cesareia. Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Veja como Cornélio era um homem responsável. Convidou amigos e parentes. Para quê? Para ouvir a palavra. Porque ele não queria só para ele. Ele queria que todos ali ouvissem a palavra do Senhor. Então eu e você tem que sempre estar pregando. É fato que às vezes a família não quer. Mas a gente ora por eles, a gente não para. Porque Cornélio tinha esse sentimento de juntar todos para ouvir a mensagem. E o Senhor conhece quando a pessoa é assim. Aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio, recebeu-o, o qual, prostrando-se a seus pés, o adorou. Veja que realmente Cornélio não conhecia a palavra. Porque de imediato foi se prostrar diante dele. A gente vê que era um homem adorador, mas que misturava as coisas porque não conhecia a palavra. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam ajuntado. Veja que Pedro foi muito sábio. Pedro tinha uma responsabilidade só com Deus. Disse: te levanta, porque eu também sou homem. A gente deve adorar só a Jesus Cristo. Infelizmente, tem pessoas que misturam com outros deuses. Mas porque também não conhece, como Cornélio não conhecia. Qual é o papel meu e seu? Pregar. Falar que se adora e exalta e engrandece só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a um estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Veja que ele já foi falando da visão. Não era normal ele se juntar. Mas o Senhor disse o quê? Não se faz exceção de pessoa. Principalmente para pregar o Evangelho. Principalmente para levar o ídolo da palavra. E Pedro fazia a vontade do Senhor. Só que para fazer a vontade do Senhor tem que estar lendo. Tem que estar orando para ouvir a voz dele. Pois, sendo chamado, vim sim contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaste me chamar? Disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Veja que Cornélio estava jejuando, quando o anjo veio. Porque quando a gente se prepara, quando a gente está na direção de Deus, o Senhor manda anjo para falar conosco. O Senhor trabalha nas nossas vidas. Disse Cornélio: eis que diante de mim
se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Com Deus não tem confusão. O Senhor mandou o anjo para falar com Cornélio. Em seguida, se apresentou aqueles lençóis com aquelas carnes, aqueles animais a Pedro, e ali teve o quê? Teve um confronto com Pedro. Mas Pedro entendeu quando os homens chegaram na casa dele. Porque Deus é Deus de perto e de longe. Deus não faz confusão. Ah, Deus falou comigo. Deus falou com você? Amém. Mas tem que ter convicção disso. Porque Deus não é Deus de duas conversas, é de uma conversa só. Ele falou com Cornélio, falou com Pedro. E agora você vê que todos estão juntos ali para o nome do Senhor ser glorificado. Logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Tem gente que vai atrás, né, de vários profetas. Não, na sua igreja, você orando, adorando, Deus fala com você. Deus fala com você na igreja, Deus fala com você na sua casa. Deus fala. Não precisa estar atrás de muita gente, porque vai ter confusão de mente, você vai se atrapalhar. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço que, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. O próprio Pedro disse: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoa. Porque não era para Pedro estar ali com Cornélio, mas o Senhor sabe trabalhar, o Senhor sabe agir e quebra paradigmas, quebra protocolo. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz que é justo. Pedro disse: é agradável que aquele que o teme, teme quem? Jesus. Jesus é justo. Jesus não faz acepção de pessoas nem de igreja. Desde que eu e você adorem o único Deus, essa trindade gloriosa que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. E Cornélio, nas suas limitações, sem ter conhecido Jesus, mas ele tinha sua parte de dar esmola, de ser um homem temente a Deus, de ser justo, mas precisava conhecer o único Deus. A gente vê que ele não conhecia quando ele foi se prostrando diante de Pedro. Mas aí o Senhor mandou Pedro para falar a palavra verdadeira. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Aí Pedro já começou a contar a convivência dele com Jesus, a grandeza de Jesus, quem realmente salva é Jesus. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Veja que ali Pedro estava contando toda a história, que Jesus veio para os seus. Jesus começou a pregar na Galiléia, que João batizou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, e o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele explicou que o Senhor mandou Jesus, Jesus de Nazareno, com o Espírito Santo, com virtudes, onde fazia o quê? Curava, onde expulsava demônios. Pedro começou a contar do início, pregando o evangelho para Cornélio, porque Cornélio tinha atitudes, mas precisava conhecer o Deus vivo para se entregar a ele. Tem pessoas que dão esmola, tem pessoas que vão à igreja, tem pessoas que é temente a Deus, é justa, mas muitas vezes divide Deus com vários deuses. E a Bíblia diz que Deus não divide sua honra nem sua glória com ninguém. Aqui no 38 é muito interessante quando diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Veja que Pedro está contando de Deus que enviou Jesus para a terra. E andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com seu filho Jesus. E ali Pedro começou a contar, anunciar da palavra, contar o que Jesus fez na terra, para que a partir dali Cornélio dividisse, mais outros santos não, mas entendesse e adorasse o único Jesus na terra, e soubesse dessa trindade gloriosa que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Então que eu e você pregue, que eu e você busque sempre falar da verdade,
Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo. O tema é: temos que estar pronto para fazer a vontade de Deus. E Pedro estava pronto, porque Pedro conheceu Jesus, Pedro andou com Jesus, e Pedro tinha o quê? A palavra do Evangelho. Se creres, verás a glória de Deus. E quando a gente aceita Jesus, que na verdade é Ele que nos aceita, é Ele que nos tira do lamaçal do pecado, a gente tem prazer de pregar. A gente sempre está orando, louvando, jejuando, lendo a palavra, para levar o ídolo do Evangelho a quem necessita. E Cornélio necessitava naquele momento. Amanhã vamos dar continuidade a esta palavra linda e gloriosa. Mas não esqueça, esteja pronta para ouvir a voz de Jesus, para fazer a vontade dele na terra. E está pronto, ele está com ele, buscar ele em tempo e fora de tempo. E ele está pronto para nos orientar, nos enviar e fazer coisas lindas através da minha vida e da tua. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.